Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas, Dois Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta, 6 da tarde, tem vídeo novo, falando de quadrinhos, falando de RPG. Então se liga aí para não ficar de fora das nossas resenhas. Sim, a gente sempre tenta trazer aqui um comentário interessante, uma curiosidade, uma informação a mais para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma conferida aí no nosso material, assiste outros vídeos. Se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhum, beleza? E hoje a gente vai falar de RPG. A gente vai seguir aqui explorando as terras proibidas, né, as Forbidden Lands. Quem está ligado aqui no canal, quem está inscrito, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos de Forbidden Lands, né, abordando diversos aspectos de regra, de cenário, de lore do jogo, enfim. E se você por acaso perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória, eu vou deixar o card aqui com a nossa playlist exclusiva do Forbidden Lands para você não perder o fio da meada, beleza? Mas para quem está em dia aí com os vídeos do Forbidden Lands, a gente vai começar hoje o capítulo 5, que vai tratar justamente de combate e dano. O que muita gente considera, né, o ápice do RPG, em especial os RPGs de fantasia medieval, né, que geralmente são muito voltados para essa questão do combate, das batalhas e tal. Então, como é que isso funciona mais ou menos aqui no Forbidden Land? Lembrando que eu vou dar uma passada geral pelo capítulo, abordando os pontos que mais me chamaram a atenção, tá? O que não impede que vocês aí no comentário sugiram que a gente aborde temas específicos dentro desse capítulo, né, com um pouco mais de detalhe e tudo mais para dar o destaque que vocês acharem interessante, beleza? Então, tá aí, sintam-se à vontade para comentar e sugerir. Bom, o capítulo ele vai começar justamente nos falando aqui, olha, da rodada e iniciativa, né? Aqui, o Forbidden Lands ele não apresenta grandes diferenças para quem está acostumado com outros conceitos básicos de RPG, de rodada, de turno, de ação. Isso aí funciona mais ou menos do mesmo jeito. Agora, a iniciativa ela tem uma diferença interessante. No Forbidden Lands, você não vai rolar dados para determinar a sua iniciativa. Como é que vai funcionar isso? Você vai, na verdade, sortear uma carta e isso vai representar a sua iniciativa. Talvez seja um pouco diferente, né? Existem outros sistemas que utilizam essa questão de carta para iniciativa, especialmente o Savage Worlds, né? Mas aqui também funciona um pouquinho diferente. No Forbidden Lands, você vai pegar cartas de 1 a 10. O Forbidden Lands ele tem um baralho de cartas próprias, tá? Mas para essa questão da iniciativa, você pode usar um baralho comum. Você vai pegar do As ao 10, né? Embaralhar, obviamente, e cada um vai sortear. E essa carta, o valor numérico dessa carta vai ser a sua iniciativa. Só que ela funciona na ordem crescente. Então, quem tira quem tira o As, As primeiro. Quem tira o 2, As depois. E assim vai, né? Então, é do menor para o maior. É em ordem crescente que você vai considerar a sua iniciativa. Tá feito aqui, todo mundo tirou a sua cartinha, deixa ali na frente e a iniciativa está definida por toda a duração daquele combate. Isso quer dizer que não tem possibilidade de modificar isso? Não, tem possibilidade sim. E isso também é uma coisa que eu achei interessante do Forbidden Land. Você pode trocar a sua carta de iniciativa com a de um outro jogador, né? Algum outro membro do seu grupo, desde que os seus personagens ali no jogo, na cena, consigam se comunicar. Porque da maneira como eu vejo isso, seria tipo como se vocês estivessem trocando informações ou organizando uma estratégia de combate e tal, não sei o quê. Então, se os seus personagens conseguem ter algum tipo de diálogo, vocês podem trocar as cartas de iniciativa. Isso eu achei bem interessante. E outra possibilidade também, existe uma manobra de combate que se chama, uma ação de combate que se chama fintar. Então, se você for bem sucedido nesse tipo de ação, você pode trocar a sua carta de iniciativa com a de um inimigo, né? Então, esses detalhes permitem que exista uma certa dinâmica, né? Um vai e vem entre as cartas de iniciativa, e eu acho que isso deve ser bem divertido numa mesa de jogo, né? Então, acho que são possibilidades interessantes que o sistema do Forbidden Lands apresenta pra gente, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui, ele vai começar falando de algumas outras possibilidades, né, assim, de
surpresas, talentos que podem alterar essa questão da iniciativa. Aqui o que eu estava falando, olha, de mudar a iniciativa e tudo mais. Mas assim, seguindo nos conceitos básicos do capítulo, ele vai nos dizer aqui, olha, sobre ações lentas e ações rápidas. O que significa isso? Na sua vez, na hora do seu personagem agir, você tem algumas opções de ações que você pode fazer. Então, em uma ação comum, em um turno comum, na sua vez, você pode fazer ou uma ação lenta e uma ação rápida, ou duas ações rápidas. Isso fica a seu critério enquanto jogador. Mas o que são ações lentas e ações rápidas? O livro, ele vai trazer aqui duas tabelas, tá? Que são meramente exemplificativas, tá? De ações lentas e ações rápidas. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, ação lenta seria você aplicar um golpe, você dar um soco, você disparar uma arma, você usar magia, você fugir. Geralmente, pelo que o livro nos coloca aqui, as ações lentas envolvem algum tipo de jogada de dados, tá? E as ações rápidas seriam você bloquear, você se levantar se estiver caído no chão, você fazer aquela ação de finta, você mirar. E nem sempre essas ações rápidas elas vão envolver jogadas de dado. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mais ou menos isso só para a gente ter uma ideia inicial de como é que funciona. Depois disso, outra coisa que é bastante comum, né, quando a gente está falando de combate, é a questão, olha, de zonas e distância. Como é que o Forbidden Lands trata disso? Zonas, na verdade, ele vai definir como basicamente o tipo de terreno. Ele associa muito isso à questão do mapa, né, do Forbidden Lands e das áreas de aventura. Eu falei um pouquinho disso do mapa nos primeiros vídeos aqui da playlist, né? Mas a gente vai falar com mais profundidade disso mais pra frente, porque eu já vi que tem um capítulo específico para movimentação no mapa e tudo mais, que é uma parte bastante importante. Então a gente vai falar com mais detalhes mais à frente. Mas só para vocês terem uma ideia, seria o tipo de terreno e como é que isso influencia nas ações do seu personagem. Então, por exemplo, você vai ter uma zona apertada, pequena ou com teto baixo, e vai te dar uma penalidade para algum tipo de teste, entendeu? Você vai ter uma zona acidentada, uma zona aberta, uma zona nebulosa ou escura, entendeu? Então, para cada tipo de zona, vai ter alguma característica, ou alguma penalidade, ou algum bônus, não sei, por conta de você estar lutando num terreno com aquelas características, ou numa área com aquelas características, beleza? E a mesma coisa vão ser as características as categorias de distância. Segundo aqui o Forbidden Lands, quais são as distâncias? Ao alcance das mãos, perto, curto, longo e distante. Então aqui você vai ter também uma tabelinha com todas essas distâncias e as características, né? O que significa e tal, se tem algum tipo de reflexo no seu jogo ou não, beleza? O Forbidden Lands, ele, assim como outros RPGs com essa pegada mais old school, ele é muito baseado em tabelas. Mas até agora, a visão que eu tenho do jogo é que apesar de você ter uma quantidade grande dessas tabelas, elas são bem simples, elas são bem rápidas e elas realmente auxiliam você a visualizar melhor o que as regras estão querendo te passar, entendeu? Ele vai falar aqui também, olha, de ataques furtivos, né, coisas básicas assim do combate, né? Como eu falei, eu vou dar mais atenção aqui para os detalhes que me chamaram a atenção, né? Sendo redundante aqui. Lembrando, o espaço dos comentários está aí para a gente discutir outras coisas com mais profundidade, caso seja do interesse de vocês. Seguindo aqui, olha, ele vai detalhar um pouquinho mais a questão das ações lentas e ações rápidas, tá? Ele vai falar um pouquinho de algumas delas, dar mais detalhes de como é que funciona mecanicamente esse tipo de ação, né? Que mais que a gente tem aqui de interessante? Olha só, uma coisa que é legal, ele fala aqui das ações reativas. Deixa eu só localizar aqui, até passei, olha, aqui. As ações reativas. Isso aqui é interessante porque são ações que elas vão furar a fila, vamos dizer assim, da iniciativa. E o que são essas ações reativas? Geralmente, basicamente, é aquela questão do esquivar e do bloquear, tá? Por que elas furam a fila? Se eu sou o último da iniciativa, por exemplo, lá, e o primeiro resolve me atacar,
eu tenho direito a uma ação reativa de bloquear ou de esquivar. Eu não preciso esperar chegar na minha vez para fazer isso. Só tem um detalhe. Apesar dessas ações serem imediatas, né, como eu acabei de falar, e furar a fila da iniciativa, elas vão ser descontadas quando chegar o meu turno. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que cada personagem tem direito a fazer uma ação lenta e uma ação rápida ou duas ações rápidas. Se eu gastar todas essas ações, por exemplo, com esquivar ou bloquear, quando chegar na minha vez de agir, eu não vou mais agir. Porque eu gastei tudo que eu tinha direito com ações reativas. Deu para entender? Eu acho que assim, de início pode parecer um pouco esquisito, mas se você parar um pouquinho e pensar, dá para entender e faz bastante sentido, né? Então olha só, o que mais que a gente vai ter no combate do Forbidden Lands? A gente vai ter uma outra opção aqui, que é o combate avançado, combate corpo a corpo avançado. Aqui, o Forbidden Lands também vai usar a questão do baralho, tá? Do baralho específico de regras do Forbidden Lands. Então você vai ter cartas voltadas para esse combate avançado. Olha só. Ele vai dar aqui uma lista, né, do que seriam as cartas de combate. Cada uma delas representa uma ação, tá? Aqui você não tem a possibilidade de substituir essas cartas por um baralho normal. Pelo menos, em princípio, não, né? Se você quiser fazer suas próprias cartas, aí nada impede. Mas, em princípio, elas são cartas específicas que não vão ter correspondência num baralho comum. E funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você vai montar a sua estratégia, você vai ter as suas duas ações, né? E você vai colocar as cartas que representem as ações que você quer tomar viradas para baixo. E aí você e o seu oponente vão virando as cartas e vão resolvendo os resultados do combate a partir disso. Também é parecido com outro sistema que me veio à cabeça aqui, que é o do Falkenstein, que também usa cartas e tem regras específicas para duelo. Apesar das duas regras não terem nada a ver uma com a outra, mas assim, não deixa de ter uma certa similaridade na questão de você organizar a sua estratégia e escolher as suas cartas previamente na hora do combate. Bom, seguindo adiante, ele vai falar aqui também dos outros tipos de combate que a gente está acostumado a ver em jogos de RPG, né? A gente vai falar aqui de combate à distância, olha só, e vai falar algumas regras, mas na verdade, isso tudo vai ser uma variação das regras de combate básica que a gente falou aqui, né? Você vai ter aqui também, olha, conflitos sociais, tá? E também vai falar mais ou menos como é que funciona, como é o tipo de resolução desse conflito. E uma coisa que eu achei interessante da gente comentar aqui, só rapidinho, é a questão, olha, da reputação. Também aqui nos vídeos de Forbidden Lands, eu fiz um vídeo, salvo engano, um vídeo específico falando dessa regrinha pequenininha, que é a regra de reputação, mas ela aparece em vários outros momentos do livro e ela influencia em diversas outras mecânicas. Então, por isso que eu estou fazendo questão de dar um destaque maior para ela, né? Porque ela parece boba, mas ela vai ter uma série de desdobramentos ao longo do sistema. E aí a gente vai começar também uma parte que é bastante comum em jogos de fantasia medieval, que são as armas. Aí você vai ter listas de armas aqui, né, e tal, com todas as características, alcance, tipo de dano, aquela coisa toda, né? Olha, ilustrações das armas também, tudo mais. É bem legal. Tem uma coisa que ele fala aqui, que são as armas ancestrais, que elas têm alguma coisa ligada à cultura, à ancestralidade do seu personagem, mas é uma coisa puramente estética, ela não vai ser diferente mecanicamente de qualquer outra arma similar, né? É só para dar aquele gostinho especial, né? Vai falar também do dano, né? Como é que funciona. Isso aqui também só rapidinho, a gente falou de dano. Você pode levar dano no seu atributo, né? É diferente de outros jogos também. E como é que você pode levar dano no atributo? Pode ser uma consequência do próprio combate, pode ser uma consequência de forçar a rolagem de dados, também a gente já falou disso em outros vídeos, né? E você pode levar dano no atributo por magia. Algumas magias também afetam isso especificamente. E aí ele vai seguindo falando outras coisas, né? Armaduras, por exemplo, como é que funcionam as armaduras, né? Eu também comentei rapidinho em outros vídeos que o seu equipamento em Forbidden Lands, ele vai se desgastando, né? Então a sua armadura absorve, entre aspas, dano, mas ela vai se desfazendo. Em algum ponto você vai precisar parar
reparar a armadura, né, consertar. E isso também eu falei rapidinho, né, no vídeo, só engano no vídeo anterior sobre talentos, né, que tem talentos que parecem bobos, mas podem fazer grande diferença em Forbidden Lands. Por exemplo, a habilidade de consertar coisas ou reparar armaduras e armamentos, etc e tal. Isso aqui eu acho interessante também da gente comentar, que é a questão do, deixa eu aproximar aqui, golpe de misericórdia. Em Forbidden Lands, seu personagem, em tese, ele não é sempre um assassino sanguinário. Então, olha só, vou pedir licença aqui rapidinho para ler um trechinho que eu achei bem interessante. Um oponente que tenha perdido toda a sua força ou agilidade está indefeso. Perdido aqui está falando de dano do atributo. Então, se eu conseguir reduzir a 0 esse atributo específico. Esses, né? Ou a força ou a agilidade. Se ele for um ser inteligente e você quiser dar um golpe de misericórdia nele e matá-lo imediatamente, você precisa falhar em uma rolagem de empatia. Você vai rolar apenas o atributo e você precisa falhar nesse teste. Mesmo que a rolagem falhe, você também precisa gastar um ponto de força de vontade e sofrer um ponto de dano em empatia. Matar a sangue frio não é tão fácil quanto você imagina. Se você possui o talento sangue frio, pode matar inimigos indefesos sem esses efeitos negativos. Achei interessante destacar isso, né? No Forbidden Lands a gente tinha falado um pouquinho de talentos, então só para dar o destaque disso. Depois ele vai seguindo aqui falando como é que você se recupera dos danos, né? Os estados, né? A morte e tudo mais, tipos de dano, tipos de cura, né? Condições, isso aqui também é interessante, a gente chegou a comentar rapidinho. O seu personagem pode ficar faminto, o seu personagem pode ficar desidratado, pode ficar insone, né? As condições climáticas ou as condições que você tem acesso a alimento ou a abrigo em situações climáticas adversas, elas podem influenciar, né? Você diz aqui, olha, só rapidinho também, no questão do faminto, você precisa ingerir uma porção de comida ao menos uma vez por dia. Depois de ficar um dia sem comida, você fica faminto. E ficar faminto traz diversos efeitos. Aí ele vai trazendo todos os efeitos adversos de estar com fome. E isso funciona para as outras condições que eu falei aqui também, de você ficar sem dormir, de você ficar sem água, etc. e tal, né? E aqui, já finalizando, ele vai falar aqui de outras condições, né? De medo, escuridão, como é que funciona, queda, esse tipo de coisa que também é razoavelmente comum. Envenenamento, né? Que é razoavelmente comum em cenários medievais, né? Vai falar um pouquinho aqui de montaria também, de doenças, né? Mas aqui já é uma parte um pouco mais simples. Bom, o capítulo 5 ele trata basicamente disso. Eu espero que vocês tenham curtido aí os destaques que eu fiz. Lembrando, qualquer coisa, o espaço dos comentários está aí para críticas e sugestões de outros vídeos abordando mais especificamente algum ponto que vocês achem interessante. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike. Se você não gostou, diga por que você não gostou, para a gente tentar melhorar. E a gente se vê aí numa próxima resenha. Falou?